De volta já aqui com Bem Assim, como a gente estava falando, né, nesse momento aí de pandemia do novo coronavírus, é comum que muita gente esteja com um sentimento um pouco estranho, com um misto, né, de emoções e que não saiba muito bem lidar com tudo isso. E aí nós convidamos uma pessoa para nos ajudar nessa missão, é a psicóloga Carol Pessoa. Carol, muito bom dia. Dessa vez agora a gente está à distância, né? Isso, dessa vez na distância, né? Pois Mas é. muito obrigada pelo convite. Eu que Vamos lá agradeço. conversar um pouco. Vamos lá, Carol. Qual que é a importância da gente avaliar os nossos sentimentos, hein? Com toda essa mudança que a gente está vivendo? Que, como a Mariana falou no bloco anterior, não é uma mudança que a gente quis, né? É uma mudança que aconteceu e que nos foi imposta. Isso, é muito comum nessa fase, né, que é uma fase nova para a gente, que a gente realmente não fez a escolha, que a gente tenha uma mudança de sentimentos, sabe? Mudanças de sentimento repentinos. Então é legal a gente parar, se avaliar, se perceber e aceitar os diversos sentimentos que possam surgir novos nesse momento também, como tristeza, frustração, raiva, por exatamente a gente não estar podendo controlar, né, esse Sim. momento. Tem muita gente que está com medo, tem muita gente que está angustiado com tudo isso. É normal, é comum, tá tudo bem? Sim, é normal a gente estar sentindo medo, né? Muita gente tem medo de pegar, de se contaminar com a doença, medo da morte, né? No geral, ou de familiares, ou até da própria morte. Tem gente que está com medo de perder emprego, da situação financeira do país. São diversos medos, mas o medo é um sentimento comum como qualquer outro. E ele existe, inclusive, até para nos proteger, né, de alguns perigos. Então, assim, ele não é só um sentimento visto como negativo, ele também nos ajuda nesse momento. E Carol, quando a gente fala de autoconhecimento, o autoconhecimento ele é importante nesse momento em que está todo mundo um pouco angustiado, sem saber muito o que fazer e com uma situação muito incerta em relação ao futuro? Isso. É importante que você aproveite também esse momento, né, para poder se conhecer melhor, fazer esse mergulho, ver quais são aquelas questões que você estava deixando um pouco de lado, né, que você está precisando olhar melhor para você nesse momento, ter um olhar de cuidado, de proteção, de segurança, fazer o que você pode fazer nesse momento, já que você está tendo mais esse contato íntimo. Certo. Quais são os principais desafios psicológicos quando a gente fala desse momento de isolamento social, em que as pessoas elas não estão saindo, as pessoas elas não estão tendo contato umas com as outras? Um dos principais desafios, inclusive, é justamente esse, né, do isolamento social. Muita gente com muita dificuldade de lidar com essa distância, né, Sim. com essa questão de não poder ver alguns familiares, né, pais, mães, avós. E assim, isso é um problema, né? Porque muita gente sentindo saudade, falta do contato com outras pessoas, a falta de controle em relação à situação, né? A gente não está conseguindo controlar essa situação, simplesmente a gente está tendo que aguardar. E o excesso de informação de uma maneira geral, porque as pessoas não estão tão confiantes em saber assim, em quem eu acredito, né? O que é que eu sigo. O estresse, de uma maneira geral, que tudo isso traz, né? E a Sim. procrastinação, porque muita gente também não está sabendo organizar esse momento para poder continuar sendo produtivo. Então, Exato. está acontecendo de procrastinar mais do que o comum. Está sendo um grande problema, né, que a gente está vendo aí com as pessoas, quando elas compartilham isso nas redes sociais, principalmente, que é essa questão de que não sabe lidar com tudo isso, que está tendo ansiedade, que a rotina ela ficou totalmente diferente. E aí, o que você poderia falar para essas pessoas? Tem muita gente que está angustiada com isso, né? Está até se sentindo assim, nossa, mas eu não estou conseguindo fazer nada, eu não estou conseguindo fazer exercício físico, eu não estou conseguindo cuidar nem de mim nesse momento. Isso. O importante é a gente respeitar o processo de cada um, né? Porque existe aquele boom de todo mundo querer fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Mas, assim, é respeitar a sua individualidade. Se você não está conseguindo estudar, não está conseguindo praticar atividades físicas, procure outras coisas que vão lhe trazer essa mesma sensação de bem-estar,
né? Lógico que o ideal era que a gente tivesse conseguindo manter uma rotina legal de atividades físicas, de estudos, de leitura para adquirir mais conhecimento, já que nesse momento a gente está tendo mais tempo para isso, mas se você não está conseguindo, a dica que eu lhe dou é você procurar algo que você goste de fazer e que você consiga fazer nesse momento. Respeitar o teu limite, respeitar o teu momento, não forçar a barra, porque termina só piorando e causando, gerando mais ansiedade. E aí tem muita gente também, né, Carol, que acaba perdendo um pouquinho a dose correta de saber lidar com tudo isso que está acontecendo com a gente. E problemas psicológicos podem surgir após esse momento de pandemia. Você poderia também falar sobre isso com a gente, que as pessoas elas também precisam ter um pouquinho de calma, né? Isso. Tem pessoas que estão realmente exagerando na dose, né? Que, assim, já eram pessoas ansiosas, mas achavam que era uma coisa comum, que fazia parte, né, já da pessoa. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque transtornos de ansiedade generalizada estão cada vez mais comuns, assim, a gente tem percebido mais comum chegando para a gente isso, depressão, né, justamente por conta dessa questão do isolamento social, de você estar sozinho em casa, termina você tendo que lidar com essas questões de frente, né, questões suas de frente. E também o transtorno, o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que estão o tempo todo já tinha esse hábito de lavar as mãos compulsivamente, de arrumar a casa, limpar a casa. Agora elas estão assim sem saber dosar isso, né? Algumas se descobrindo agora e outras já sabiam que tinha. Então, assim, saber dosar isso e para não exagerar, né? Entre o equilíbrio e a forma correta de se higienizar. Isso. E, Carol, para a gente fechar, é possível tirar alguma lição disso tudo, desse período, desse momento que a gente está passando? Sim, eu acredito que assim, a gente tentar manter a nossa rotina, porque a rotina ela faz com que a gente mantenha o controle, tá? A rotina traz o controle, gera disciplina e nos traz a sensação de segurança, que é o que a gente precisa nesse momento, né? Ter um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de controle da situação. Já que a gente não pode controlar o que está fora, a gente controla pelo menos o que está aqui dentro. Sim. Pois é, e aí eu até coloquei aqui, né, que também tem outra coisa que eu queria lembrar, que muitas vezes a gente preza muito pela nossa saúde física, se preocupa tanto com a nossa saúde física, e aí vem momentos como esse, inesperados, para nos lembrar que a gente também precisa cuidar da nossa cabeça, né, da nossa saúde mental. Isso, é muito, principalmente agora, né, que a gente está recebendo muita informação, tem que estar fazendo muita coisa diferente do habitual. É muito bom que a gente tire um momentozinho para a gente fazer práticas que tragam bem-estar e que acalme, porque a atitude de paz tem que partir da gente. A gente não tem que esperar que as pessoas tragam essa paz que tanta gente necessita. Então, se cuidar mesmo, fazer o que você consegue por você nesse momento. Para a gente fechar agora, Carol, uma mensagem que você queira deixar para o pessoal de casa ou alguma dica, né, aí de positividade para quem está enfrentando essa quarentena. E também aproveita e já compartilha com a gente os teus contatos, as tuas redes sociais, para o pessoal de casa acompanhar e ficar ligadinho nas suas mensagens que são maravilhosas. Eu gosto muito de uma frase que eu até separei aqui para mostrar para vocês, que é: tudo pode ser nos tirado, menos uma coisa, a liberdade de escolher a nossa atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. E eu acho que traz muito isso, né? A liberdade da gente poder escolher como é que a gente vai enfrentar essa situação agora. Ou a gente pode se desesperar, se desequilibrar e tudo ficar pior, ou a gente pode se equilibrar e esperar com calma e paciência, fazendo a nossa parte, que tudo isso passe e que, de repente, volte a ser muito melhor do que era antes. Eu acredito muito nisso. É isso, maravilhoso, gente, demais. Obrigada pela sua presença, Carol, aqui com a gente, mesmo que à distância. Via FaceTime, né? E meu Instagram também, continuo colocando lá as mensagens diariamente, né? Carol Pessoa Coach. E podem mandar dúvidas, directs, que eu estarei respondendo por lá. Muito bem. Carol Pessoa Coach lá no Instagram, mais uma vez, muito obrigada, tá? Bom dia para você. Obrigada mesmo por esse compartilhamento aqui com a gente. Bom dia para vocês também. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.
E é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada também pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta, tá? A partir de 9h30 da manhã tem mais programa bem assim, sim, aqui na telinha da TV Mar e eu conto com você. Beijo. Tchau, tchau.